E vamos falar agora das expectativas do mercado, dos analistas em relação à nova composição, à nova presidência da Câmara e do Senado. Nós estamos em contato agora com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, agora parece que é a hora de definir prioridades. E você, Caio, até pouco tempo fazia parte da equipe econômica. Eu queria saber qual seria, em princípio, a prioridade colocada desde o início por Paulo Guedes, porque ele fala muito, né, a respeito do que ele pretende fazer. Tem aquela ideia da carteira verde e amarelo, que sempre é citada, tem a questão de uma tributação sobre as transações digitais, uma espécie de uma nova CPMF, mas a sociedade cobra muito reforma tributária, reforma administrativa, equilíbrio fiscal e de curto prazo tem uma reivindicação aí de algum reforço social, auxílio emergencial ou Bolsa Família de uma forma mais ampla e em algum momento, de alguma forma, são coisas meio inconciliáveis, né? Eu acho que o primeiro grande desafio é a sinalização clara do compromisso com a estabilidade fiscal e com o bom comportamento, né, com a sustentabilidade da dívida pública para frente, né? A gente sabe que o Brasil já entrou numa situação muito difícil na pandemia, em termos fiscais, né, já entrou meio com a corda no pescoço e acabou, como todos os outros países do mundo, tendo que gastar muito para sustentar a sua economia durante esse período todo. Agora nós estamos com uma dívida PIB de quase 90%, né, então a gente não, que é bem maior do que a maioria dos outros países, isso custa caro para carregar. O Brasil não é um país com juro estruturalmente baixo, não é um país que tem juros mais longos, né, de 8%, 9%, isso pesa sobre o carregamento dessa dívida alta. Então, nós precisamos ser muito criteriosos para gastar mais. Então, eu diria que a prioridade no curto prazo é sinalizar com compromisso fiscal, principalmente com o avanço da PEC emergencial, que é aquela que traz gatilhos que reforçam o arcabouço fiscal e dão uma clareza mais firme para o mercado e para quem nos empresta dinheiro de que a nossa dívida vai ser sustentável para frente. Para Mas além disso, são as reformas importantes, como você mencionou. desculpa te interromper, Caio, porque você falava dessa questão do ajuste fiscal e a gente tem uma certa dúvida quanto à posição mesmo do governo nessa questão do ajuste, ainda convivendo com uma situação de pandemia, não é? Olha, essa questão da necessidade de recursos adicionais, ela precisa ser muito bem avaliada à luz da evolução da economia, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, o dado da produção industrial de dezembro, que foi bem acima das expectativas, mostrando que a economia estava crescendo bem na virada do ano, né? Nós temos números de criação de postos de trabalho fortes no ano passado, ao mesmo tempo que há uma sinalização de acomodação no varejo, etc. Então, eu acho que ainda está cedo para a gente saber a real necessidade da economia, né? A pandemia continuou, mas o nível de mobilidade não está tão baixo quanto no ano passado. A perspectiva de vacina agora é mais clara. Eu acho que são muitas peças para um momento delicado do ponto de vista fiscal. Então, a gente tem que avaliar muito bem e toda a decisão ela tem que ser muito bem explicitada e muito bem desenhada para que não paire dúvidas sobre a sustentabilidade da nossa dívida ao longo do tempo. Agora, Caio, por exemplo, quando foi apresentada, elaborada pela equipe a PEC emergencial, essa ideia é permitir alguma flexibilização dos gastos, especialmente com o funcionalismo, enquanto não se tem uma reforma administrativa. Qual é o problema, né, do problema estrutural brasileiro? É que os gastos obrigatórios cresceram muito ao longo do tempo e continuam crescendo. Eles sufocaram os outros gastos da economia. Gastos obrigatórios são fundamentalmente aposentadoria, salários, alguns programas estabelecidos em lei, que sufocaram, por exemplo, programas como Bolsa Família, como investimento em estradas, em infraestrutura, etc., são importantes para o Brasil, né? Investimentos sociais, investimentos em saneamento. Então, esse reequilíbrio é fundamental. Sempre que nós precisamos ajustar os gastos, o espaço para ajustar é muito pequeno porque os gastos obrigatórios cresceram demais. O que essa PEC emergencial proporciona é instrumento para que o gestor público, na hora de fazer o ajuste, poder contar com outras alternativas para ajustar. Por que necessariamente eu tenho que cortar no Bolsa Família? Por que necessariamente eu tenho que cortar no investimento em infraestrutura, no investimento em saneamento? Por que eu não posso, eventualmente, ajustar na carga horária do funcionalismo público ou na indexação
dos gastos obrigatórios, na indexação do salário mínimo, dar opções, né, dar alternativas ao gestor público. Porque a alternativa que tem sido usada até agora tem sido sempre a alternativa de aumentar dívida ou aumentar impostos, né? E eu acho que essa alternativa chegou no limite. Não cabe mais impostos e não cabe mais dívida para o Brasil. O que agora a gente tem que fazer é, de fato, rever a estrutura dos nossos gastos. Agora, a PEC emergencial traria esse alívio necessário, pelo menos em 2021? A PEC emergencial traz algum alívio, né? Traz alguma estrutura para você trabalhar, pelo menos no curto prazo, né? Cortar gatilhos para cortar gastos obrigatórios, etc., pelo menos por um tempo. Agora, o que estruturalmente vai nos corrigir são as grandes reformas. De um lado, a reforma administrativa, uma reforma administrativa profunda, né, firme, que de fato melhore a capacidade de gestão pública aqui e dos gastos obrigatórios com a máquina pública, e do outro lado, a reforma tributária. Porque, como a nossa dívida cresceu muito, mesmo que a gente corte muito gastos, nós não vamos resolver o problema. Resolver o problema completo só com crescimento, né? Tem que ajustar os gastos e crescer. E para crescer, tem que ter produtividade. E a mãe de todas as reformas, na minha opinião, para gerar produtividade para a economia, é a reforma tributária. Os empresários também cobram isso, né? Nós temos um sistema caótico que custa caro demais, mesmo que se comece pela unificação de tributos, já traria um avanço importante, especialmente o setor industrial brasileiro, que carece de maior eficiência, né? Há pouco nós estávamos falando aí dos dados do ano passado, você vê que recupera, mas vai até certo ponto, né? A carga tributária brasileira, ela é pesada, mas ela é muito complexa. Ela gera muitos passivos tributários, né? Gera um contencioso tributário muito grande, insegurança jurídica para quem opera, né? São as receitas municipais, receitas estaduais, Receita Federal o tempo todo emitindo instruções normativas, novos atos, interpretações diferentes. Isso gera uma dificuldade, e boa parte disso não é culpa necessariamente das receitas, mas também da complexidade como as leis são colocadas, as leis tributárias são colocadas. Então, a reforma tributária, ela é muito importante e ela tem que ser analisada e vista com pragmatismo, né? Quais são os passos importantes para a reforma tributária? Temos uma proposta muito importante do IVA. Eu acho que esse deveria ser o primeiro passo. Seja o IVA federal, o IVA nacional logo de uma vez, vamos discutir, resolve esse problema do IVA, aí eventualmente ver as outras questões, como folha de pagamento, etc. Mas eu começaria pelo IVA, seja ele federal ou nacional, isso aí depende das negociações do Congresso. Precisa tomar muito cuidado também para não ir logo no IVA, em ceder muito a estados e municípios para fazer o IVA nacional, né? Essa questão federativa precisa ser olhada com muita cautela, né? Precisa olhar para as três esferas. Se der para fazer o total, melhor ainda, porque a gente já avança várias casas. Se o mais eficiente for começar com o IVA federal, depois espalhar para estados e municípios, que seja, mas a gente precisa de um pouco mais de pragmatismo para que esse debate avance. A minha sensação é que a gente abriu muitos temas, muitos flancos no tema tributário, e agora a gente não sabe exatamente qual é o próximo passo. Inclusive porque tem a insistência do ministro Paulo Guedes, essa recriação da CPMF, e acaba criando ruído, não é? Porque cria uma sensação de que em algum momento o governo vai lançar um novo tributo que vai aumentar a carga tributária. No momento que se pensa rever o sistema, se não reduz a carga, pelo menos se reduz o quanto se gasta para o gerenciamento dessa carga, né? Olha, nós já foram 2 anos de governo, o 4º ano vai ser certamente muito focado ali nas eleições presidenciais, talvez já o 2º semestre desse ano. Esse primeiro mês do ano foi dedicado à eleição. Então, a verdade é que nós temos poucos meses para avançar temas importantes. Então, aqui também é relevante foco na agenda, né? Nós temos ali uma agenda de reformas micro que eu acho que está bem colocada, cabotagem, lei do gás, a de independência do Banco Central. Eu acho que tudo isso dá para avançar meio em paralelo. A economia foca esforços, eventualmente, assim, eu acho que primeiro no fiscal e depois, eventualmente, no avanço da tributária, né? Agora, a gente não pode querer
refundar a República em alguns meses, porque senão a gente vai debater, conversar, discutir e não vamos avançar. Perfeito, nós ouvimos aqui o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde a todos.